Então, em primeiro lugar, obrigado, né, Gisele, por esse convite. Eu fico honrado, porque o Decorators eu acho que é um espaço importantíssimo da cidade, né? E por fazer uma coisa que eu acho também muito legal, que na verdade é tornar pública uma conversa que já existe entre eu e a Carla, né? Então a gente vai tentar, né, ficar à vontade aqui nas questões que nos cruzam, né? Desde que a gente se conheceu. Tem vários interesses em comum. Talvez eu pudesse começar exatamente marcando esse encontro, né? Como você disse, eu tô há 4 anos, desde o final de 1916, início de 17, na diretoria de difusão cultural do Decanato de Extensão da UNB, né? O que Tá para mim foi bom. uma coisa absolutamente nova e não, né? Porque eu venho da filosofia, eu sou do departamento de filosofia, trabalho mais especificamente com filosofia política, num recorte italiano, né? Então, tem algumas questões ali. Então, parece muito estranho, mas na verdade não é, né? Porque a tradição que eu trabalho, que eu estudo, tem alguma coisa a ver com a cidade, né? Com as dinâmicas, digamos assim, dessa aventura, digamos, né? Que viver junto, né? Ou seja, compartilhar um mesmo território, um mesmo espaço e, sobretudo, né? Porque nós somos um tipo de animal específico, né? Tem outros, mas nós somos um tipo de animal específico que costuma, digamos assim, transformar, né? Para bem e para mal, aquilo que está ao nosso redor, né? A parte das nossas relações, os espaços, o lugar de morar, né? Tanto privadamente quanto publicamente, né? Os espaços de interação das nossas subjetividades, enfim, né? Enfim, a cidade é a coisa que mais nos une, né? Então, a filosofia política, né, pelo menos como eu entendo e trabalho, vai um pouco por aí. E daí, quando eu assumi a CAL, né, que é um espaço tradicional da cidade, né, um espaço que já existe, agora completou 31 ou 32 anos, a fundação é de... A ideia, né, surgiu em 1987, mas ela passa a existir a partir de 1988, já num lugar muito curioso, né? Pelo menos o movimento da universidade em abrir um espaço no setor comercial sul, nesse núcleo, né, talvez mais urbano, né, que Brasília tem, né? Ou de, digamos assim, um Central, espaço né? central de cruzamento. Claro que toda a cidade ela é urbana, né? Mas é um espaço, uma praça, né? Assim, no centro da cidade, né? Um lugar de fato onde passa pessoas que vêm de vários lugares, de várias origens, né, que fazem coisas muito diversas na cidade. Então, um lugar privilegiado por isso. Bem, esse movimento inicial da universidade eu acho que é muito legal. A universidade, a CAL, né, atua ali, como eu falei, há 32 anos, 30 anos, 32 anos, né? Um espaço que eu acho importante para a história da cidade, né? Mas que ultimamente estava retraído, né? Também talvez fazendo parte de um movimento mais geral ou muito comum dentro da universidade de enclausuramento, né? Ou seja, embora fosse um espaço de extensão, um espaço que de fato se estendia muito pouco para a cidade, né? A não ser ultimamente, né? Como eu falei antes, aí da gente começar a pensar, né? Outras formas de atuar ali, um espaço restrito, eu diria, né? Então, quando eu assumi a Cal, a ideia era exatamente tentar fazer a Cal voltar a ser esse espaço pulsante da cidade, que fosse um lugar de reunião, né, em que se encontrasse as pessoas que constituem essa cidade, que é depois eu e a Cal vamos falar bastante sobre isso, né, que esse estranhamento. Eu não sou de Brasília, e para mim Brasília era uma miragem, né? Brasília é uma um cartão postal, ou no máximo, né, as repercussões do ponto de vista político nem sempre boas, etc. Então, uma cidade que, para fora dela, né, mal vista sob esse ponto de vista simbólico, mas, às vezes, o mais que a gente sabia ou sabe né,
a capital, a esplanada, etc., mas às vezes custa para o resto do país entender que aqui tem uma cidade, né? E uma cidade é isso, né? Eu sei que tem gente que ama Brasília, tem gente que odeia Brasília. Eu e a Carla, a gente sempre conversa sobre isso. Não importa, né? Essa relação que você quiser. O fato é que ela é uma cidade que ela nos configura, né? É aqui onde nós trabalhamos, vivemos, criamos, conhecemos pessoas, né? E etc. Ou seja, a nossa experiência está marcada pela experiência dessa cidade, né? Seja ela boa ou ruim, seja ela estranha ou normal, sei lá, o quê, né? Ela é um fato, né? E é um fato que nós estamos vendo. E foi nesse sentido, ou seja, nesse movimento de tentar, né, através desse canal que é a arte e a cultura, tentar reposicionar a Cal, reconectar ela com aquilo que de fato é a cidade, né? Ou seja, para além do seu traçado, para além da sua, do traço urbanístico, para além dos prédios reconhecidos internacionalmente ou aqueles menos conhecidos, enfim, né? A cidade é mais do que isso, elas são as relações que a constituem, né? E daí foi nesse sentido que você, Gisele, me apresentou a Carla, né? Porque a gente queria e ainda quer, né, fazer uma intervenção radical na fachada, naquele espaço lá. E daí você me falou do Voxel Lab e da Carla, me apresentou e a gente conversou. E daí a gente vai também falar sobre esse projeto daqui a pouco. Então foi assim que a gente se conheceu. Então eu, como ponto de partida, né, eu queria marcar exatamente o nosso encontro para que a Carla volte, né, um pouco para falar, né, de onde ela vem, qual é a sua formação, enfim, o que é que ela faz, e daí a gente começar a conversar a partir desses interesses comuns, digamos assim, que é, primeiro, essa intervenção que a gente bolou ainda, né? Ainda vai se realizar para intervir lá no nosso espaço e outras coisas que rolaram a partir daí e a amizade, né, que surgiu a partir desses interesses comuns, a cidade, as casas, os espaços, a arte, a universidade, Mobiliário. o mobiliário, enfim, mil tretas, mil fitas. Então, obrigado. Bom, eu também só tenho a agradecer, né? Porque a Gisele sempre promoveu vários encontros, né? E muito do que eu acho que do meu percurso, de eu estar fazendo várias coisas, se deve também ao meu encontro que eu tive com a Gisele em 2016, Gisele, você falou, 2007, 2006, você falou, né? Nem me conectei por data, assim. Então, desde o primeiro momento ali no Banco Central, já teve 1 milhão de coisas aconteceram entre nós no banco, com a coleção do banco e outras pessoas também. E a gente foi construindo uma relação que foi muito pautada nessa produção e nesse estabelecimento de um questionamento sobre o que a gente está fazendo, principalmente, né? E o que a gente espera do nosso processo. Eu sempre quis ser arquiteta na minha vida. Eu pensei nisso a vida inteira. Eu tentei vestibular para a UNB naquela época que a UNB oferecia assim, 15 vagas para arquitetura. Não tinha nenhum plano social do governo, né? Não tinha curso noturno, era totalmente escasso. E eu sou filha da escola pública, né? Nesse contexto, eu nunca pensei, nunca dei conta de entrar. Mas nesse caminho errático, né, do que é a perspectiva e o que não acontece, eu entrei nas artes plásticas na UNB e fiz esse curso, sou bacharel licenciada em artes plásticas e entrei nesse grande universo. E logo, imediatamente, a arquitetura se tornou um desejo, um pensamento, uma pesquisa menor, né, na minha vida. E eu fiz depois o mestrado em artes também. E como um bom artista, né, eu logo fiquei sem emprego, sem trabalho, né, sem perspectiva, né, que a cultura ela é muito restrita nesse âmbito profissional, né, do reconhecimento mesmo desse trabalho, né?
E isso custa, né, pra gente, né? Custa bastante também. E eu também tomei essa nova decisão de estudar, entrar na arquitetura. Então, eu entrei no curso de arquitetura de novo em 2013. E nesse curso de arquitetura eu também descobri já um outro percurso que já me levou para vários novos caminhos e várias novas pessoas, né? E isso tudo foi acontecendo. E logo ali em 2013, eu e a Gisele, a gente já tinha várias conversas, né? Várias questões. E o Decorators já veio, né? Nessa história toda. E foi muito interessante, né? Porque é um trabalho muito paralelo, né? Você ser artista e ser arquiteto. E são duas disciplinas que elas se cruzam, mas elas também não se cruzam, né? Isso é importante notar. Tanto é que tem até questões que me envolvem nesse momento, assim, da minha vida, da minha pesquisa atual, que é realmente escolher qual é o campo disciplinar que você vai atuar, né? Então, isso também sempre foi uma questão muito intensa, eu acho, muito uma tensão que corresponde, assim, a uma negociação que às vezes não está cabendo só para você, né? São duas disciplinas muito fortes entre si mesmas, né? E que elas permitem várias interdisciplinariedades, mas elas, ao mesmo tempo, são duas disciplinas que, para elas se manterem como disciplinas, elas também expurgam todo um campo que não é dela, né? Enfim, então eu tive toda essa relação com a Gisele, desde a gente pensar disposição do Banco Central, limpar quadro sujo, a gente fez um restauro de uma pintura juntas, foi incrível esse processo, né? Curadoria de arte, tudo que a gente, viagens e coisas juntos. Esse momento que a Gisele me falou, olha, o Alex está na Cal e ele tem propostas muito interessantes para tudo, e eu acho que vocês deveriam se conhecer, tá aqui o telefone dele, se encontrem. Né? E a gente se encontrou e foi incrível, porque desde o primeiro dia a gente conseguiu estabelecer várias relações, né? Várias conexões de pensamento, de desejos, né? Principalmente desejos, eu acho que isso é uma coisa muito, muito intensa, né? Que foi, assim, da gente planejar coisas, né? E pensar em como que a gente vai fazer a revolução, ou não também, né? Essa coisa, assim, que permeia, assim, a discussão toda, né? Acho que entre nós três aqui sempre teve um pouco isso, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o meu encontro com a Gisele, o meu encontro com a Alex, eles são muito... ao mesmo tempo que essas duas pessoas me levaram para caminhos muito errados, no sentido, né, de colocar a arte nesse patamar da prioridade, né, da questão mesmo, também me trouxeram também no sentido de colocar desafios, né? Esses desafios são muito importantes, né? Enfim, eu acho que para um primeiro momento a gente pode se manter assim, né? Você quer que eu fale das coisas que eu estou fazendo agora também, Alex? Ou a gente leva mais para frente? Estou encaminhando para aí. Eu acho que a gente poderia falar a partir dessa coisa, né? Depois a gente chega aí. Eu achei importante você falar, porque quando a gente se encontrou, eu era novato de tudo, né? Assim, eu tinha um velho professor da minha escola que dizia que a pergunta, né? A pergunta clássica que se faz, por que filosofia? Por que filósofo? E ele diria, por equívoco, né? Então, tem tudo a ver com esses caminhos equívocos aí, erráticos, né? Mas eu não venho das artes, né? Tinha um interesse absolutamente amador, ou seja, de ir em exposições como uma tarefa, digamos assim, obrigatória para alguém que é da filosofia e se interessa, né, pelo mundo, pela cultura e etc. Ou seja, não mais que isso, quando eu fui surpreendido por chamar para assumir a Cal e como, digamos assim, para mim não poderia ser apenas ocupar um espaço, né, mas exatamente pensar o que esse espaço poderia possibilitar para que eu também continuasse a minha vida, né? Ou seja, pensando, né? Continuar Filosofando. filosofando, ou seja, pensar sobre a cidade, pensar politicamente, tendo nas mãos, né, um espaço cultural
aos pedaços, eu acho isso ótimo, né? Melhor do que pegar Uhum. alguma coisa feita que você tem que seguir os protocolos, é exatamente, adoro ruínas, né? Pegar alguma coisa em ruína para tentar transformar, né? E uma das coisas que logo, ou seja, de alguém que não vem das artes, mas que, né, intelectualmente se quer meter o bedelho, né? Eu achava sempre que um espaço da universidade, fora da universidade, tem que de fato ir para fora da universidade, né? E ir para fora, inclusive, do nosso espaço físico lá. E os primeiros dias que eu cheguei na Cal, eu entrava naquelas salas mortais, né? Feias e tudo parecendo escritório, e ficava ali dentro e não entrava ninguém, não via ninguém, né? Eu cheguei num momento que a gente tinha vindo de uma greve, que não tinha nenhuma exposição programada, né? Tinha acabado um ciclo, a gente tinha um edital aberto, que eu resolvi por bem suspender, né? Para rever, para abrir um pouco também, porque ele estava muito engessado e daí não permitia que a gente acessasse, né, outros artistas de fora da cidade, inclusive. Eu sempre digo isso, eu adoro Brasília, adoro o UNB, mas eu acho que a gente tem que entender que nós somos maior do que é a própria cidade, né? Então, eu acho que para Brasília esse intercâmbio, né, ou seja, se desprovincializar também é muito importante. Para a universidade é importante se desprovincializar, né, dos seus espaços internos para conhecer a cidade, e para a cidade é importante se abrir para fora da própria cidade, né? Uhum. E daí, nesse movimento, digamos assim, né, uma das primeiras coisas foi suspender o edital para abrir, repensá-lo, né, fazer trabalhar ele mais nacionalmente, inclusive, e foi bom. A gente passou, sei lá, de 30, 40 inscritos, que era o comum todo ano, para 170. Então teve uma adesão muito maior, que a gente nem conseguiu em 4 anos vencer aquele, né, aquele edital de tanto trabalho que apareceu, etc. E nesse meio tempo que o edital ficou aberto, a gente resolveu fazer uma exposição. Eu convidei a Ana Velar para, né, para ajudar a fazer a curadoria, porque eu entendia também que essa minha parte é exatamente de pensar a política cultural, ou seja, o espaço que a Cal deveria ocupar na cidade a partir daquele momento, né? Não exatamente a curadoria ou a direção artística. Então chamei a professora Ana Velar, e ela fez uma exposição lá que foi no momento que a gente se conheceu, né, mais ou menos, né, Carla? Que Uhum. foi uma exposição com vários convidados do Brasil inteiro e da cidade, etc., em que a gente não ia usar os espaços tradicionalmente usados, que eram as duas galerias da Cal e mais aquela galeria de bolso, mas ocupar todo o prédio, salas, inclusive a sala da direção, a rua, ou seja, sair de fato para o prédio, começar a exposição do lado de fora da rua. E incomodava muito exatamente aquela fachada, né? Não porque exatamente ela está feia, mas porque ela não indica que ali é um espaço cultural, é um espaço de arte, né? Eu não ligo para as coisas estarem bonitas como são nos espaços burgueses, né? A gente sabe que o nosso lugar é outro, né, da universidade. É muito mais de ser um espaço. E aí também é isso, né? Se abrir para a cidade é se mostrar também como um espaço permeável, né? Ou seja, que se permite uma palavra que está na moda, esses atravessamentos, né? Um espaço que seja muito mais um espaço de possibilidade, de criação, de crítica, de devaneios, de delírios. Alguns se realizam, outros não, mas como um lugar que eu acho que é o que melhor a universidade pode oferecer para o mundo, né? Que é não ser, né? Eu sempre digo, para assustar o pessoal da pedagogia, né? Citando o livro 1 do Aristóteles, que a escola serve para salvar as crianças da família, né? Porque se a gente ficar só no mundo privado, só na família, a gente vai pensar as mesmas coisas e repetir as mesmas coisas, e a cidade faz a gente se confrontar com pensamentos diferentes, com perspectivas diferentes, ser, né, não poder realizar porque é impedido de alguma forma, ou seja, é um lugar de conflito que pode ser muito benfazejo, né? Então, Uhum. então um espaço público, né, como espaço político, é um espaço de conflito, de debate, de criação. Então, eu queria que a Cal começasse a se tornar isso, né? E a primeira coisa é também não servia para mim
simplesmente demandar da universidade, ainda que não fosse possível fazer isso, mas se fosse possível, demandar simplesmente a reforma da fachada ou a pintura da fachada, né? Como a gente pinta um muro ou pinta uma casa, né? A gente tinha que transformar num espaço também de debate sobre o que é aquele espaço naquele lugar, né? O que é fazer cultura, né? O que é transformar a paisagem, né? Que nos rodeia, né? E daí foi nesse sentido que a Gisele falou assim, pô, você precisa conhecer a Carla, né? E daí eu conheci a Carla e a gente conversou sobre essas várias coisas e surgiu a ideia exatamente de fazer uma intervenção, né? Ou seja, seguindo esse movimento de fazer a Cal ir para as calçadas do setor comercial sul e não esperar que as pessoas entrem e jamais entrando, né? Naquele espaço, e ir atrás delas, né? Ou não para trazê-las para dentro, né? Também para ficar com elas fora, né? Então a gente fez uma série de coisas, fez outras coisas que já se realizaram exatamente que tinha essa perspectiva do uso externo daquele espaço, né? Aparecer ali, se colocar em conflito, e teve conflitos em vários desses momentos com os vizinhos, com a população, com pessoas da universidade que não entendiam que a gente não deveria fazer aquilo, que a gente deveria fazer. Me falaram uma vez arroz com feijão, né? Fazer o arroz com feijão. Né? E a gente não queria fazer arroz com feijão, né? A gente queria topar também esses conflitos, topar esses desafios. E daí acho que a Carla pode falar um pouco aí agora sobre o que eu acho que... diga. Não, essa primeira coisa que desdobrou a partir, digamos assim, que é uma compreensão que eu tinha que deveria ser aquele espaço, mas uma compreensão que você já vem de uma caminhada seu do que é intervir em Brasília, né? Nessa cidade intocável, às vezes, para alguns mais conservadores, ou que deve ser totalmente destruída para os outros, né? Exatamente. Né? A gente então, está entre apologetas e detratores. A gente queria... eu acho que a gente tem a compreensão de que a cidade é essa, como eu falei no início, é um fato, né? Ela é um fato, ela é isso, com todas as suas maravilhas e coisas legais e com todas as suas limitações e com todos os seus problemas. Mas é isso que está tendo, né? É isso que tem, é nela que a gente atua, nela que a gente vive e a gente quer fazer coisa, queria e quer e vai fazer coisa. Eu acho que tem uma coisa aí que aconteceu que é muito importante nesse processo, foi que uma é que o Igor Lacroix, que está aqui escondido, ele era meu colega de trabalho, a gente dava aula junto no CEUB, e também, né, e a gente dava uma disciplina que era de arquitetura efêmera, e a gente teve várias conversas e várias coisas legais que a gente foi pensando e desenvolvendo. E num determinado momento, eu e a Gisele, a gente começou nessa história de que o Decorators também podia ser um espaço para discutir arquitetura, né? Porque a arquitetura é uma disciplina que tem o seu âmbito, né, técnico, vamos dizer assim, né? De estar atuando em áreas, né? Específicas, mas que a gente também queria estar tratando a arquitetura nesse âmbito que é da discussão, da problematização e principalmente do que é viver na cidade, né? Afinal, a gente sempre discutiu muito o que era essa cidade, que a gente é fruto dela e como é que a gente vai lidar, né, com várias questões. E a gente pensou em fazer o Cidade que Inventamos, né, que é um ciclo, né, que ainda está, né, José, em pleno vigor. Esse ano não teve, mas terá outros. E é um ciclo que a gente pensou em realmente falar sobre, convidar várias pessoas e discutir a cidade, o que afinal essa cidade é, né? Então a Gisele teve várias perspectivas de pensar a cidade a partir dos arquitetos, a partir dos cineastas, a partir de quem elabora festas, de quem, né, de os professores que dão aula de arquitetura, urbanistas e pessoas do patrimônio, né? E isso foi uma questão que foi crescendo. O primeiro Cidade que Inventamos foi em 2016. E junto já com o Igor também, o Igor Lacroix, onde ele montou um inflável, né, que era uma base que a gente tinha, assim, uma estrutura inflável,
e que esse inflável servia como já uma discussão da gente estar intervindo naquele espaço público, naquela micropaisagem, né? Que é o espaço da superquadra, que é um espaço ali que tem toda a questão do vazio, e a gente está preenchendo esses espaços com uma dinâmica, né, ali no âmbito também de uma escala pequena, né, numa escala da gente pensar como que o nosso dia a dia, como que a cidade influencia no indivíduo, não é só numa escala monumental, como a cidade tem também, né, essa escala, e que é muito marcada por isso. Então, nesse sentido, a gente, depois que esse Cidade que Inventamos aconteceu em 2016, o Igor me convidou para entrar no Voxel, que já era um coletivo de arquitetos, de estudantes, principalmente de arquitetura, que estavam pensando, estudando, lendo filosofia, lendo coisas. O Igor estava aplicando lá uns Deleuze na galera, e isso foi muito fera, né? Porque acionou assim um start de pensar a arquitetura para além de só uma linguagem construtiva, né? Mas uma linguagem também conceitual, né? E tratar toda a questão da cidade também nesse âmbito, né? Então, quando isso eu acho que acontece paralelamente, né? Eu entro no Vox, eu começo a ter essa discussão toda, e logo tem esse convite de conhecer o Alex. E fui eu e o Igor, e eu lembro perfeitamente dessa cena, a gente ia entrando, e fazia muito tempo que eu não ia na Cal, né? Porque a Cal não funcionava já há algum tempo. E eu já não estava nem lembrando mais qual era o prédio exatamente da Cal, ali dentro daquela série de edifícios. E a gente ficou ali rapidinho, ali, sem né, pensando ali onde é que era, até que chegamos, encontramos o Alex, conversamos e falamos. O Alex expôs toda esses desejos, né, de encontrar a Cal com a cidade, com a América Latina, né? Isso foi uma coisa importantíssima, né, quando falou da América Latina, porque daí veio questões conceituais de dentro do nosso projeto. E a gente começou a pensar, e o Alex falou: vocês podem, se vocês quiserem me propor alguma coisa, eu estou aberto, né, e tudo. E a gente voltou para o Voxel surtados, né, eu e o Igor, tipo, a gente entendeu que a gente tinha ali uma liberdade de fazer o que a gente sempre pensou em fazer, né, de usar a arquitetura como esse meio, né, de uma comunicação que nem é subjetiva também. Tem uma coisa também, não sei se eu posso interromper, tem uma coisa que eu acho que é importante lembrar, assim, que nessa conversa, ou nessas pautas, né, novas para cá, de reencontrar a cidade, etc., eu tinha bolado, e acabou dando certo, que era a ideia de criar uma residência internacional, porque a CAU, embora fosse a Casa da Cultura da América Latina, ou seja, uma coisa tão forte, ela não tinha, já há muito tempo, nenhuma relação com a América Latina, né? Então, nenhuma política voltada para isso. Então, uma das coisas que eu fiz no início foi, né, pensar um pouco como é que a gente podia atuar por aí, procurar os adidos culturais. A gente tem essa vantagem de Brasília ter aí todos os países, etc. Embora, né, às vezes as embaixadas sejam um pouco careta e etc. Mas, né, travar esse conhecimento foi importante, e a gente bolou uma coisa naquele momento que deu certo, que foi a residência internacional. A gente trouxe jovens artistas da América Latina e do Brasil aqui para Brasília, e eu estava fixado com essa ideia de pensar a cidade, e a gente transformou, então, o tema, né, da residência como um tema permanente para pensar Brasília, né? E a residência se chama OCA exatamente por causa, né, de pensar essas relações aí sobre morar, habitar, viver. E etc. Então, isso foi muito interessante, porque tinha a ver com essa ideia de oxigenar, tentar oxigenar, trazendo pessoas para aqui para pensar a cidade junto com a gente, né? A partir de perspectivas. E também, ao mesmo tempo, criar um projeto que naquele momento foi piloto, que agora já está consolidado, que a gente depois nomeou de Casa Coletiva, né? Que não bastava esse movimento da universidade, que geralmente é um movimento muito iluminista, né? A universidade detém o saber, a verdade sobre o mundo, e leva ela para, como as pessoas costumam dizer, para a comunidade, né? Um vocabulário, então, entra para o mundo. Mas é sempre a gente que leva, né? É sempre a gente que leva. Às vezes a gente até ouve, numa perspectiva bastante assistencialista, esses outros que são uma comunidade com os quais, dizem os documentos e os regimentos da extensão, a gente tem que dialogar. Mas, geralmente, a gente não dialoga, né? Geralmente, a gente não dialoga. Então, uma das ideias que a gente teve foi trazer
né? Para mim também isso é muito claro, assim, sabe? Eu acho que os espaços culturais não tem que ter um dirigismo muito forte. A gente tem que abrir o espaço para que as pessoas criem nesses espaços, né? E não a gente diga o que é que elas têm que criar. Então, uma ideia era criar esse projeto de residência mais permanente em que coletivos da cidade, né, já constituídos ou que se constituam para esse fim começassem a atuar, porque a presença e o encontro é muito importante, né? O se cruzar no corredor, na escadaria e etc. Ou ter uma ideia e correr para a sala para falar. E daí, nessa primeira conversa, antes que surgisse um projeto propriamente dito, acho que surgiu o convite para ocupar aquele espaço lá, para ir para lá, para uma sala, e a gente ficar pirando, né? Exatamente. Sobre aquela cidade, sobre os arredores, entender um pouco o que cada um pensa sobre a cidade, o que tem a ver, né, aquele projeto. E daí, exatamente. E aí o Voxel foi o residente, né? O coletivo foi o residente piloto. A gente tinha uma sala e a gente entregou a sala, já que a gente estava na Cal agora, porque, né, a gente direcionou mesmo uma energia, né, uma ação para isso. E a gente estabeleceu esse projeto, né? Porque o Alex deixou claro para a gente: a fachada do edifício é de vocês, a calçada, o edifício é de vocês, fiquem à vontade, façam o que quiserem, né? Eu não lembro quem foi que perguntou uma vez que a gente estava na janela olhando para aquele fundo lá do prédio, falou assim: o que a gente pode fazer? Aí eu falei assim: olha, pode até implodir o prédio, mas faz um registro, né? Se for performance, registra. Pois é, exatamente isso. E isso foi uma loucura, na verdade, né? Porque você falar isso para as pessoas, né? E aí a gente começou um trabalho, que é esse projeto que a gente tem de conectar a Cal com o setor comercial sul, que é uma área, né? Essa área central que o Alex estava falando antes, com conectar, mas também colocar a Cal em evidência, né? E aí a gente pensou nesse projeto. Eu queria até compartilhar uma tela. Posso compartilhar com vocês uma tela aqui? Só para a gente ter uma imagem que a gente vá... para a gente não ficar falando em abstrato sobre o que seria. Porque tem gente... Uai, calma aí. O que aconteceu? Tá aí, tá aparecendo. Ah, vocês estão vendo, né? Vamos. Só um pouquinho aqui que eu vou colocar... Eu esqueci de falar, porque depois a gente poderia falar sobre a intervenção que a gente fez, o Magno tá aí, né? Que foi o tubo de ensaio. Né? Eu já ia falar disso, inclusive. Ah, ótimo, ótimo. Que o Magno está aqui, ele é importante nesse processo. Esse é o projeto que a gente tem, que é um projeto... Esse é o prédio da Cal, né? É um prédio que está vinculado a esse núcleo aqui, que é o setor comercial. E, a princípio, a nossa maior ideia foi realmente colocar a Cal em evidência, né? Então, esse projeto estaria vinculado a essa pintura da fachada, né? Da Cal, e descer essa lambida dessa fachada por todo o setor comercial sul, por todo não, né? Mas uma parte, e vincular ele aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Então? Depois a gente tem várias histórias, porque a gente percorreu Secretaria de... Pegou todas as... Não tanto para pedir autorização, embora a gente já tenha autorizações, cartas de apoio para fazer, mas era para compartilhar com a cidade, com quem pensa o patrimônio, com quem pensa o Brasil, o que a gente quer fazer, né? Exatamente. Foi muito bom isso tudo. E esse caminho aqui da Cal exatamente liga aqui ao principal eixo aqui do setor comercial sul, que é um eixo que passa, eu não me lembro o último dado, mas se não me engano, acho que é 70 mil pessoas por dia, não é isso, Alex? 150 mil pessoas por dia. Pois é. Então, e esse projeto era exatamente... esse vermelho veio da casa... Quando o Alex falou da América Latina, a gente teve a referência do Museu da América Latina do Oscar, que tem a mão e que escorre aquele sangue, né? O clássico sangue da América Latina. Veias então, abertas.
das veias abertas da América Latina. Isso tudo foi um caminho, né, que a gente elaborou e a gente começou a pensar nesse projeto, né, para fazer essa pintura e destacar mesmo a cal nesse contexto. Então, foi um projeto que a gente foi elaborando aos poucos e ele foi se desdobrando em várias coisas, né? Que foi pensar mesmo esse espaço como sendo, assim, uma ampliação desse espaço, né? O espaço como sendo uma questão, assim, realmente que atingiria o local de uma forma ampla e que, de certo modo, a Cal já faz isso sem pintura, né? Porque ela tem uma presença imensa ali no setor comercial, né? Um protagonismo mesmo de valorização e qualificação daquele espaço. E é mais naquele momento, como tudo estava começando, a gente estava pensando em trazer mesmo essa atenção, né? Mas isso não significa que o projeto tende a terminar, né? Então, a gente pensou em várias questões aqui em relação à fachada, criar mesmo um espaço de estar, mudar, inclusive, aqui a velocidade do carro quando ele entrasse nessa zona vermelha, né? E colocar mesmo uma relação assim visual nesse espaço. E só que os projetos foram rolando, né? A gente foi pensando em vários monstros que a gente apelidou, assim, para a fachada, para a gente começar a pensar. E isso, na verdade, não foi nem que assim a gente iria fazer todos essa perspectiva desses monstros, mas pensar que a fachada do edifício poderia ser uma fachada ativa, poderia ser uma fachada onde as pessoas, outros artistas, outros residentes, outros arquitetos, de acordo com o edital da Cal, pudessem acionar e trazer novas ideias, né? Então a gente foi pensando em como elaborar diferentes modelos de coisas, né? Que, assim, obviamente, se a gente pudesse fazer todos que a gente pensou, né? A gente faria, mas era mesmo uma concepção desse espaço colaborativo, construído coletivamente, né? Que é uma ideia que o Alex colocou isso para a gente de uma forma muito... E o Voxel era pessoas vidradas, né, numa ideia de arquitetura, de intervir nessa cidade de uma forma, né, um centro cultural, ele não é um centro cultural, ele não é um edifício qualquer, né, o Museu do Século XX é um museu, ele é, inclusive, assim, dentro do âmbito da arquitetura, os arquitetos, os grandes arquitetos, tudo que eles querem é ganhar um museu de arte contemporânea para fazer, né? Porque há uma liberdade na construção do edifício, e não só na construção do edifício, que há também realmente uma ampliação nesse âmbito da tipologia do próprio museu, né? Então, isso é uma coisa incrível, né? A gente pensar como que a gente poderia estar pensando essa fachada e esse edifício, né, e todas as coisas. Então, a gente fez vários desses estudos que eu estou mostrando aqui para vocês, exatamente para pensar nisso, assim. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento, depois a gente volta aqui. Então, nesse sentido, esse é um dos projetos que ainda estão aí. A gente fez uma parte, né Alex, ainda da pintura. Toda a parte da escadaria até em cima, porque a Cal também cresceu muito, né? A gente ocupava ali o subsolo, onde tem uma galeria, o mezanino, o primeiro andar não completo e o segundo andar, onde tem uma outra galeria não completa. Então a gente conseguiu também esvaziar todos os outros espaços que estavam alugados do primeiro e do segundo andar, ampliamos para o terceiro andar, onde estão os coletivos ali, né? E vamos agora inaugurar um quarto andar do prédio e tem uma previsão de ocupação do quinto e do sexto, de modo que, né, eu esperava que em 4 anos ia conseguir ocupar o prédio inteiro, vai demorar um pouquinho mais, mas acho que a gente vai aí, acho que até o ano que vem, ocupar o prédio inteiro para cá, o que é já muito interessante, porque é um tipo de intervenção naquele espaço, né? Dele se tornando pouco a pouco apenas um espaço apenas dedicado a essas interações, né, com as artes internamente, e a gente queria começar por fora, né, de fora para dentro, né, e aquela escadaria, né, vocês devem ter visto aí na imagem, que eu ficava olhando da janela, eu falei assim, nossa, aquilo ali deveria ser um lugar, é o anfiteatro da Cal, né? Da cidade, cinema, né? Tudo ali. Cinema. Teatro. E a gente fez, né? A gente fez cinema ali, fez show, e etc. Transformar naquela frente num espaço aberto para a cidade.
Pois é, e um dos produtos dessa residência artística lá na Cal foi o tubo de ensaios, né? Que aconteceu lá na Cal. Foi que ano, Alex? Isso? Foi 2017, 2017. foi 2017 que o tema do tubo de ensaios era sobre arte e cidade. Cidade, né? Exatamente. A gente fez um trabalho lá, a gente fez parte do ciclo de workshops, de cursos, que eu e o Igor, a gente deu sobre intervenção, né? Sobre as questões da cidade. Então, a gente tratou muito dessa questão, assim, do flaner, né? Da cidade que está, né? Do usuário, né? Do ponto de vista do usuário e tudo. E a gente também criou uma peça lá, que foi uma intervenção urbana, que a gente ocupou as faixas de carros, né, as vagas, e a gente criou uma estrutura com caixa de bebidas, né, também vermelho, assim, e foi incrível, né, porque o dia mesmo do tubo de ensaios, né, que é um ciclo de performances que tem, né, que o Magno que está aqui presente é o construtor dessa coisa toda, dessa loucura toda que é o tubo de ensaios. Na nossa peça que estava lá fora fez parte, né? Então eu cheguei lá, já estava colado um monte de lambe, a galera mandando um rap, e já estava uma loucura, e eu, uau, né, cara, que incrível, né? Tipo, eu saí, a gente terminou de colocar a última caixa, fixou, a gente falou, acabou, já tinha um morador de rua, um bebum, assim, não era nem morador de rua, era um bebum que passou, já estava dormindo lá, a gente, pô, já está funcionando a parada, incrível. Né? E a coisa então isso tudo foi muito intenso, né, nesse sentido. E é muito engraçado, porque assim, esse processo todo, por mais simples que pareça ser, ele me levou depois a pensar uma residência artística que foi feita por via do FAC, né, com o Fundo de Arte e Cultura do Distrito Federal, em Portugal, que é também um coletivo de arquitetos que trabalha aqui, que é o Morada Vaga, com intervenções urbanas, né, estruturas, arquiteturas efêmeras. E foi uma coisa incrível, porque eu submeti o edital, falei com Morada Vaga e o Pedro falou, ué, vem, quer vir? Vem, vem aí, chega aí, fica aqui. E eu vim, passei aqui 2 semanas em Portugal, conheci os trabalhos do Morada Vaga, conheci vários outros coletivos também de intervenção urbana aqui, arquitetos também, e foi uma coisa incrível. O professor José Carlos Mota, que estava aqui, ele mandou até a mensagem falando que não ia ficar, mas também conheci aqui nesse sentido, que é uma pessoa também super da discussão sobre a questão do urbanismo tático, essas coisas todas. E nesse âmbito eu vim aqui eu vim para a Faculdade de Arquitetura, conheci, né, porque também é um prédio exemplar aqui da cidade do Porto, e coloquei essa injeção aqui na minha cabeça de vou vir fazer um doutorado aqui, né, de arquitetura. E aqui estou eu, né, concluí meu primeiro ano, e foi muito intenso, muito bom, muito, muito interessante, mas a primeira coisa, e uma coisa que é muito importante de se falar aqui, já que a gente está falando sobre o múltiplos, né, esse exercício disciplinar, como é que é, Gisele? O exercício da liberdade. Uma das coisas que eu me deparei aqui foi que eu queria fazer uma pesquisa, uma investigação sobre arquitetura e arte, e falar sobre a questão do espaço, era a ideia da dialética do espaço, que é, né, compartilhada entre as artes visuais e a arquitetura, né? E aí eu coloquei um objeto que seria os museus de escultura, por exemplo, né, onde os espaços estão ali numa fusão dialética. Só que isso foi completamente refutado, essa minha ideia, esse meu projeto de tese aqui, diante do âmbito arquitetônico da disciplina. E isso foi intenso e muito interessante, porque eu acho que eu também compreendi, de certa forma, né, vivendo nessas constâncias muito do experimental e que a arte produz e intensifica, né, o UNB extremamente interdisciplinar, né, a gente aprende na UNB, assim, o tempo inteiro, sei isso, né, aprender com as outras áreas de conhecimento. Cheguei aqui e as pessoas falaram claramente para mim, esqueça isso, meu bem, você vai falar de arquitetura. E foi muito
foi muito intenso e foi uma grande negociação e foi doloroso, inclusive, esse processo todo aqui. Mas também muito interessante. Eu acho que foi uma das coisas bem interessantes, assim, no âmbito acadêmico, obviamente, né? E quando eu fui submeter esse meu projeto do doutorado aqui na Universidade do Porto, uma das questões para mim que eu fiquei ainda nessa discussão era se eu fazia uma pesquisa sobre a arquitetura moderna brasileira, né, que é exatamente a discussão toda sobre Brasília, né, que é o meu campo de interesse e tudo, ou se eu fazia sobre arte e arquitetura. E eu submeti arte e arquitetura, eles aprovaram e eu cheguei aqui toda feliz, né, fazer esse projeto. Só que quando eu me deparei com essa crise, com essa tensão incrível, a coisa foi mudando e eu realmente decidi mudar meu tema, que hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre o pensamento do Lúcio Costa em relação à teoria, né, no âmbito da historiografia da arquitetura brasileira, para pensar como a contribuição dele, esse protagonismo dele para pensar esse estabelecimento, né, da arquitetura moderna brasileira. E isso foi outro passo que também foi muito incrível e que o Alex também compartilha dele, porque ele também é uma pessoa que está ali, né, fomentando as minhas ideias em relação ao Brasil, principalmente porque eu entrei numa pesquisa e numa descoberta sobre a história do Brasil, né, intensa e muito, que está sendo assim, numa intensidade incrível, né, porque não é a história do Brasil qualquer, né, é uma história do Brasil de pensar do âmbito artístico e arquitetônico do século XX, né, e que vai levar a história do Brasil inteira, que não é longa, né, pensar assim nesses termos de como a gente está estabelecendo essas questões, né, e é muito dramático, inclusive, mas isso tudo foi também se estabelecendo num projeto de tese que eu achei que está também, sabe? E que no final das contas isso tudo está interligado, né? Eu não deixo de pensar o espaço, a dialética, a questão da arte porque eu estou pesquisando isso. É muito pelo contrário, né? A coisa tomou uma dimensão assim, muito maior mesmo, que eu nem entendi assim, que ia ter. Enfim, eu acho... Eu ia falar isso, que não é uma mudança radical, porque, na verdade, né, quando eu falei lá no início, e eu acho que nós nos colocamos num lugar que não é nem dos apologetas, né? Porque a gente ama Brasília, mas também ama odiar Brasília, né? Porque tem todos os seus problemas, mas a gente também não é exatamente o detrator que acha que tem que derrubar tudo, porque, né, o Darcy falava o Brasil como problema, né? Assim, o que nos interessa talvez muito mais é pensar esse problema Brasília, esse problema Brasil, que é um espaço como qualquer outro, cheio de contradições, né? Então, o arcaico e o moderno convivendo, né? A utopia e essa pulsão de morte que a gente convive, né? Desde sempre e agora mais intensamente, né? Esse movimento de autodestruição, né? Mas também, né, de autocriação, né? Então, acho que não mudou. Estudar o Brasil e estudar o Lúcio, sobretudo, o Lúcio, talvez até muito mais do que o Oscar, é a pessoa que encarnou essa contradição do Brasil colonial e moderno, arcaico e em progresso, né? É exatamente isso. É uma discussão mesmo dessa ambiguidade, dessas contradições que formou culturalmente, né, artisticamente, arquitetonicamente, assim, o Brasil. E a gente está no meio disso, né? E para mim isso está cada vez mais claro, né? Se apoderar disso assim, não encontrar o caminho certo, né? Se manter nesse espaço queer, vamos dizer, né? Nessa tensão que ela é o caminho que a gente tem encontrado, né? Você vê o Decorators, vê a Cal e vê os caminhos de vários artistas, né? Que inclusive tá muito intenso e muito incrível, né? A gente tá falando isso hoje, o Alex, assim, como que os artistas, diante do contexto que político e pandêmico do Brasil, como os artistas produziram coisas incríveis, né, na internet e estão colocando várias discussões, né, intensas, assim. Então, isso tudo eu acho que faz parte, né, dessa nossa construção, né, dessa construção desse Brasil mesmo
Guimarães Rosa. Mas uma coisa que eu queria falar dessa coisa toda é que nesse processo todo teve um outro momento que foi esse momento que a gente fez o último ciclo do Decoratos, que é a cidade que inventamos. Sim. Porque eu estou falando isso por causa do Lúcio Costa, né, que a gente está falando dele, e nesse... A gente fez um trabalho, e aí foi um trabalho que se chamou 880 tijolos, constrói uma parede, que foi eu e o Igor Lacroix. E esse trabalho foi um trabalho que a gente fez lá no Decorados, exatamente dentro do núcleo lá, do núcleo não, do ciclo, né, que é a cidade que inventamos, já era a terceira edição do ciclo, onde também a gente fez um trabalho, e aí foi uma intervenção não propriamente no espaço público, mas na galeria, né? Foi uma intervenção dentro do Decoratos, a gente foi discutir questões sobre a arte, o espaço privado, o espaço público, né? As questões todas que envolvem as mesmas problemáticas ou as mesmas utopias de Brasília, né? Que a gente tem tratado e que isso é estruturalmente, né? Assim, dentro da arquitetura. E eu e o Igor, a gente propôs esse trabalho para a Gisele, que foi um trabalho que... E a Gisele também super contribuiu, né? Assim, em termos da questão formal do trabalho, as questões conceituais, né? A gente trabalhou um pouco nessa construção junto com ela. E foi um trabalho também que eu queria até mostrar para vocês umas imagens também, para a gente não ficar muito na coisa doida. Aqui era o que eu estava mostrando. Ainda tinha até outras imagens, mas aqui, é esse aqui que eu tô falando, né? Aqui atrás, aqui funciona o Decoratos, né? Que é a galeria de arte. E a gente construiu essa parede com 880 tijolos. Que aqui tem uma questão importante que a gente colocou, porque assim, a gente estava tratando dessa relação do espaço público, o espaço privado, o espaço de pensar esse espaço um pouco queer e um espaço de fronteira mesmo, né, da galeria com a cidade, como é que a cidade entra e, né, como é que a gente faz uma estrutura mesmo para pensar essas questões. Mas a gente criou essa fresta, e essa fresta era a fresta lá que tem... O Marcel Duchamp já tinha feito isso, né, para você ir lá bisbilhotar a vida alheia, né, para você ir lá e, né, criar né, trabalhar um pouco até com essa ética, né, de você olhar por trás da porta. E essa fresta, ela tinha tudo a ver com as nossas discussões do que é o ciclo, né, do que é a cidade e de tudo que a gente está pensando, né, de pensar a cidade nessa discussão toda. Então, você olhava ali pela fresta e ia se formando, né, um ser, até que você tinha uma certa constatação de que muita gente nem sabia, né, isso foi uma coisa incrível, né, porque muita gente sabe quem é o Lúcio Costa, sabe qual foi o papel dele na cidade, mas nunca nem viu, né, a cara desse sujeito. E a gente colocou ele lá, porque o Lúcio Costa, inclusive, ele é um personagem que frequenta o Decoratos sempre. Ele tá junto com a gente nesse sentido, né? A Gisele tem um Lúcio Costa, assim, grande. Ele não é o tamanho real, né? Mas ele é praticamente, né, o tamanho real, assim. E ele fez parte de todos os ciclos e tudo, e a gente resolveu manter ele nesse ciclo também dessa forma. Né? Então a gente colocou ele lá, então você dava uma espionada. E foi incrível, né? As nossas discussões, a gente recebeu várias pessoas lá no Decoratos, né? E uma delas é o próprio Alex, né? Falando exatamente sobre essa relação de utopia com a cidade, né? Que eu acho que é uma camada, assim, intensa que a gente tem, né? Que é essa discussão que eu acho que permeia um pouco, né? Essa questão da cidade, E o Alex pontuou isso e foi muito bom, assim, porque também isso fez parte, né, desse processo. E essa imagem aqui é a imagem que a gente fez uma pichação coletiva, geral, com todas as pessoas, né? E aqui no letreiro a gente fez um poema, que era um poema sobre Brasília, que a gente chamou que era uma psicografia do Lúcio Costa, onde a gente teve uma psicografia, né? A gente psicografou o Lúcio Costa e ele mandou um recado, né? Um recado para a cidade, e a gente colocou isso aqui. E essa pichação toda, que
de certa forma, descaracterizou toda a questão conceitual ali inicialmente da cidade, da obra em si, ela também foi uma forma de ocupar, da gente, né, da gente também tratar essa arte contemporânea também de um jeito, né? Essa arte contemporânea e essa arquitetura, né? Porque esse trabalho, eu acho que ele trabalha com essas duas esferas, né? Que é um trabalho que eu acho que para mim foi importante na minha pesquisa, né? Acho que para o Igor também é um pouco isso, né? Da gente conseguir elaborar realmente esse caminho, sabe? Esse objeto transitório, né? Essa questão assim que fica mesmo entre a arquitetura, né? E isso também se constatou de uma forma incrível, que é os brasileiros sem teto, né? Que está aí eternizados nessa frase, que a gente teve uma pessoa que é uma pessoa que mora hoje na cidade, assim, né? Que ele morou aí nesse espaço que a gente transformou como público, né? Isso para a gente foi muito bom, assim, que foi uma constatação mesmo, né, de como que isso pode modificar mesmo a cidade, né, porque eu acho que quando ele começou a dormir nesse espaço, e era muito incrível, né, porque ele dormia, depois ele levantava, deixava tudo limpinho, depois voltava, participava do Decoratos com a gente, ele é uma pessoa, inclusive, que faz parte do nosso contexto Decoratos, né, e isso foi uma coisa muito incrível, né, porque a gente constatou que essa dinâmica mesmo, né? E a hora que a gente constrói uma parede nova, um espaço novo, ele também cria uma nova dinâmica, e as pessoas também veem isso com uma nova dinâmica, né? Então, isso foi muito intenso. Aí teve pichadores aqui que fizeram, a galera do Lamb também colocou aqui, né? Foi mesmo pensar assim, a gente cortou aqui a imagem, em relação a... Eu acho, viu, Carla? Eu já acho assim, já o partido do projeto é muito interessante, né? Porque esse espaço que esse é partido privado, aqui, né? que é de dentro da galeria que se torna um espaço público. Isso é incrível, né? Uhum. Né? Foi incrível. E a gente, com essa perda do espaço privado da galeria, a gente não tinha mais banheiro, né? A gente começou a usar o banheiro do vizinho, né? A gente perdeu o acesso a outras coisas da galeria, mas e daí, né? A gente ganhou, tinha um outro espaço, né? Estabelecido, né? E esse novo espaço, ele também estabeleceu novas questões, né? Novas dinâmicas, né? Então, assim, não tinha mais a vitrine do Decoratos, né? A vitrine do Decoratos, ela ficou... Você entrava dentro da vitrine, né? Então, assim, isso foi eu acho que uma conversa muito, muito linda, foi muito intenso. A gente recebeu, assim, várias relações mesmo, assim. E a Gisele trouxe isso também de uma questão muito intensa, né? Porque a gente não só construiu a parede, a gente viveu essa parede muito tempo, como também a gente pichou ela e a gente também destruiu ela num grande evento onde as pessoas foram lá e marretaram ela, né? E aí a gente tem a nossa pessoa aqui, né? Assim, vivendo esse momento incrível que foi essa destruição, né? A gente destruiu tudo e acabou. E seguimos, né? Então, assim, essa discussão toda envolve, assim, outras questões transversais, né? Que estão relacionadas com a cidade, né? Então, isso tudo eu acho que é o que envolveu um pouco não só o trabalho artístico, mas o trabalho o Decoratos também, né? Eu acho que o Alex ter pontuado a questão toda da utopia naquele momento também foi, né? Foi assim o que a gente precisava, assim, em termos, né? De pensar a cidade, estabelecer essas Porque na época discussões. as discussões até foram bem longes, né? Bem longe, mas eu acho que a gente rolou uma interação, pelo menos entre a gente ali, muito boa sobre o que eu levei a essa ideia da utopia moderna, né? Ou seja, Brasília como uma espécie de último fato moderno, do ponto de vista de que o moderno é essa ideia de você fazer uma interferência radical sobre o mundo, é o poder do homem sobre o mundo, né? De Uhum. modificar o espaço, construir isso, fazer uma cidade, né? Então, Brasília é os estertores desse projeto que, sei lá, começa em 1500, 1600, né? Enfim, que tem os seus fracassos, que tem os seus equívocos, mas, como a gente está sempre falando aqui, é um fato também, né? Então, assim, Brasília como essa iniciativa, né? Como que o último suspiro da modernidade de
achar que o homem pode, de fato, fazer o que ele quer, né? Então, Exatamente, e tanto é que vem o pós-moderno aí, vai, né? A gente está realmente no final, né? No final de tudo, né? E isso é muito interessante, porque aqui em Portugal, por exemplo, esse moderno, ele começa já no pós-moderno, né? E isso foi uma coisa incrível, assim, que eu fui vendo também, né? Essas relações, né? A arquitetura moderna portuguesa, ela está diretamente relacionada com a arquitetura moderna brasileira, né? Assim, nós fizemos essa história e eles estão, né, envolvidos com isso, né? A gente nem isso para mim foi muito incrível, né? Porque eu estudei arquitetura e eu nunca estudei arquitetura portuguesa na faculdade. Eu aprendi, eu sei quem é o Álvaro Siza, o Eduardo Souto Moura, e alguns edifícios e tal, mas eu nunca entendi essa arquitetura moderna portuguesa. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma série de discussões que estavam envolvidas diretamente com o Brasil, que a gente está passando longe, a gente está ignorando que isso existe, sabe? E isso é muito... Eu acho que é um problema para a gente, mas ao mesmo tempo, assim, mostra o tanto que a gente também está meio que, assim, né? Meio alheio, assim. Não sei se isso é tão positivo assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que essas circunstâncias do mundo, elas também estão relacionadas conosco, né? Então, assim, eu acho que essa questão quântica, assim, de eu ter vindo aqui, feito uma residência, depois eu venho aqui, faço um doutorado, aí mudo o negócio e, né? Isso tudo parece um... Costa que estava aí, que tem... Exatamente, eu comprei o livro aquele dia que eu fui você e o Davi no ver a exposição das redes no CCBB. Isso é verdade. Eu comprei o livro e eu não trouxe o livro, né? Porque o livro é muito grande, do Lúcio Costa, e não sei por que eu comprei aquele livro naquele dia, que é um livro caríssimo, né? Eu te falei, você vai para Portugal, você tem que ler sobre a arquitetura brasileira lá, tem que ler o Lúcio Costa, leva isso aqui para ler, né? Pois é, mas óbvio que eu não trouxe, né, cara? Naquele momento de você escolhe secador de cabelo, não sei o que, você deixa o livro, né? Eu até falei para você, eu falei assim, eu só levaria duas coisas, o livro do Lúcio e uma rede, né? É, exatamente isso, foi mesmo. Mas aí ele já tá aqui comigo, já fui no Brasil, voltei, ele já tá aqui, ufa, né? Mas assim, que incrível isso tudo, né? Então parece que é engraçado, assim, porque eu pensando na minha trajetória, realmente ela faz todo sentido, né? Parece que eu contando isso aqui é a primeira vez que eu paro para contar sobre isso tudo que aconteceu, e realmente isso faz todo sentido, né? E é incrível. Carla, porque tem pelo menos dois fatos que eu acho muito interessante do Lúcio. As pessoas engessam muito o Oscar e o Lúcio como se fossem eles que não quisessem que a cidade mudasse, né? Não mudasse, né? E, pelo menos em dois momentos, no setor comercial sul, que me interessa particularmente muito agora, né? Em que ele diz sobre a ocupação, que ele diz que ela não precisa ser exclusivamente comercial, e as pessoas entendem que lá é o setor comercial. Quando o Lúcio deixou em aberto, ele pode ser, ela é majoritariamente comercial, mas não só, né? Então, né, essa parte cultural, inclusive, uma discussão sobre moradia lá, né? Uma discussão que sempre volta, né? Habitação. Às vezes de forma interessante, como fez o Pinzon, aquele artista colombiano que fez uma residência com a gente, que criou um quarto de Airbnb dentro da Cal. Isso foi ótimo, foi maravilhoso. Nós alugamos e fizemos uma discussão exatamente sobre o uso desse espaço e no Airbnb, né? No Airbnb, o hóspede que a gente recebeu dormiu na Cal durante 3 dias, né? Veio fazer um concurso em Brasília, não era um artista, um curador, nada disso, era um concurso. Mais Brasília do que isso, impossível, né? Então, pois isso também está sendo, eu acho que uma descoberta para mim, porque parece que o Lúcio Costa e o Oscar, a gente parece que a gente deu eles a um passado, né, nosso, e a gente colocou eles assim num campo morto, né, assim, da nossa história, das nossas discussões, só que isso foi esses dias, né? Isso foi uma coisa que aconteceu agora e está acontecendo ainda, né? E eu vejo muito assim a discussão do Lúcio Costa, a discussão do próprio Oscar, assim, é uma discussão que ela ainda tá em vigor, nossa, sabe? E eu tive até um certo receio, assim, aí eu vou falar em off aqui, nessa live,
que é assim, eu até fiquei preocupada, né? Porque o Lúcio Costa, ele nasceu na França, né? Ele vem de uma família, né? Que é uma família, né? Não é uma família, né? Não é uma pessoa, né? É uma classe, ele vem de uma classe social com direitos, vamos dizer, né? Não é nem com dinheiro, é com direitos. Privilégios. Com privilégios, exatamente, privilégios. E eu fui um pouco desconfiando, né? Gente, mas eu quero estar de que lado dessa narrativa, né? Que eu estou pesquisando, né? Porque isso para mim era muito importante, né? De repente eu descubro que, assim, a pessoa que eu estou aqui pesquisando é muito legal, mas ele tem umas histórias estranhas, né? De racismo, de, né? Coisas, né? Que, né? Não é difícil de a gente se deparar com essas questões. Só que aos poucos eu fui percebendo que ele estava ligado ao Darcy Ribeiro, né? A questão do IFAM e várias questões assim em relação à tradição e que pânico, né, de estudar tradição, porque nas artes eu nunca estudei tradição, porque vamos falar claramente aqui que a UNB jamais vai falar sobre tradição, assim, no curso de artes especificamente, né? É só na aula de teoria, história, olhe lá, eu acho assim. Pelo menos isso não, exatamente, isso não fez parte, né? E de repente eu venho esse assunto da tradição, Jesus amado, que parada é essa da tradição, né? E aí isso tudo virou realmente um fascínio, né? E aí eu percebi mesmo que a gente tá. Eu tenho agora nas minhas mãos, né, essa tese para fazer, esse doutorado para concluir, mas também um campo que me parece muito, sabe, ainda com várias questões, assim, E o e um Lúcio, como teórico, segredinho. eu acho que tem muita coisa para tirar. Como eu falei, assim, tem pelo menos duas passagens que eu recordo, assim, que é essa do setor comercial sul, do setor Uhum. sul, né? Ou seja, não ser um espaço Que é do predominante. plano, né? Ele fala que é predominantemente comercial, mas ele não diz que é completamente comercial. E a outra dessa coisa de que todo mundo fala esse lugar comum de que Brasília não tem rua, não tem tal, né? E que ele fala sobre os caminhos dos desejos ali dentro da Supercoin, que as pessoas ou seja, o Lúcio sempre deixou para além do espaço construído. Eita, o Alex caiu. Caiu, Gisele? Não, caiu não. Você está me escutando? Não, eu tô te escutando, mas eu acho que o Alex que caiu. O Alex caiu. Então você vai ter que segurar a onda aí. Peraí, ele pode entrar de novo, ele entra de novo. Não sei se o computador Mas dele eu vou pegar esse gancho aí do Alex, que eu tô empolgada aqui, e vou falar sobre alguma coisa, que ele está falando sobre essa questão do Lúcio Costa em relação a Brasília, espaço construído e tal. Existe uma tensão, né, entre Brasília e cidades satélites, né? E isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque é como a Dirley fala, né? A Ceilândia só existe né? Porque existe um confronto, um conflito com o plano piloto, né? E isso é uma coisa muito importante da gente colocar. Eu acho que aquela fala do Adirley que ele fez no Decorator sobre toda a questão da Ceilândia foi muito importante, né? Assim, e isso também são coisas que também me interessam, né? Nesse sentido de pensar qual é o discurso que está imbricado nessa construção toda desse pensamento do Lúcio Costa, que é, no caso, especificamente da minha tese, mas também da própria arquitetura, né? Então, eu percebo isso, assim, eu percebo que talvez o meu trabalho artístico, que é o meu trabalho da arquitetura efêmera, os trabalhos, ele também tem esse campo, né, de ir para essa cidade satélite, não é de ir para lá, né, é assim, de tratar isso tudo como a mesma cidade, né, a mesma paisagem, e perceber essa continuidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis de Brasília, é ter continuidade, né? A gente não tem continuidade entre Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto, né? A continuidade não só espacial, mas a própria continuidade social e política, ela não acontece, né? Então, eu acho que isso é uma busca também da gente fazer. Você falou com o Alex? Falei, ele disse que está entrando. Falei com ele pelo tá. celular aqui. Disse que está clicando para entrar.
Hein, Carla, você sabe se você vai ficar aí? Ou talvez você venha? Não sabe ainda, né? Eu não sei ainda, eu acho que as coisas ainda estão um pouco em aberto, assim, em termos de trabalho. Assim, a temática da tese, né? Isso já foi resolvido mesmo, né? Isso foi resolvido, eu já qualifiquei, inclusive, a tese, já estou qualificada, eu estou agora, no momento, eu já cursei todas as disciplinas, e agora eu estou só para fazer a escrita da tese, que é a investigação em si. Então, o prazo aqui é no mínimo mais 2 anos. Eu terminei agora o meu primeiro ano, né? São mais 2, são 3 no mínimo, né? Assim, máximo, sabe, sei lá quando, né? Mas a princípio é isso. Então, eu tô agora nesse processo mesmo de investigação, assim, de como que vai ser, né? E definir meus objetivos aqui agora e fazer a investigação em si. Então, mas assim, como eu estou pesquisando no Brasil, eu também tenho pleno interesse em estar no Brasil, né? Em alguns momentos, né? No Rio de Janeiro, os meus co-orientadores são do Brasil também, então eu acho que também isso é uma questão que, né? E é a minha cidade também, né? Então... Você já começou a ler alguma coisa da biografia que você tá, da bibliografia que você está juntando sobre o Brasil? Oi, voltei. Desculpa. Só para terminar o que eu estava falando, então, você já deve ter falado sobre outra coisa, mas só para terminar, porque eu fiquei off, né? Mas eu acho que tem uma coisa no Lúcio, que é o Lúcio sempre pensou Brasília com um espaço de criação dentro dela, né? Não é uma cidade ou um projeto que se encerra em si mesmo. Eu acho que o exemplo deve ter outros, né? Só esse do setor comercial sul, de dar essa abertura e dessa coisa do você criar os seus caminhos dentro que, né, as pessoas usando a cidade encontrariam os seus caminhos mais confortáveis, mais, né, mais bonitos para atravessar a quadra, para chegar né, na avenida ou para chegar na parte comercial. Eu acho que isso mostra assim a grandeza do Lúcio, né, e mostrar que ele não é um arquiteto de forma alguma conservador e nem como às vezes se atribui a Brasília, uma cidade autoritária, né, no sentido de que ela está pronta e não há lugar. Então eu acho que tem tudo a ver com o teu percurso, assim, na verdade você se reencontrou com aquilo que você sempre buscou, eu acho, no final das contas, porque é exatamente o Lúcio que inconscientemente ou intuitivamente você percebeu que é esse cara que criou a cidade, mas não uma cidade terminada e pronta, uma cidade que tem muito espaço para criação, né? Então eu acho que toda coisa do Voxel e as nossas interações aí dessa vontade de intervir, né, e mostrar, deixar a nossa marca, ainda que seja efêmera, né, sobre a cidade, né? Eu acho que isso é muito Lúcio Costa, talvez é menos Niemeyer, mas é muito Lúcio, né? Eu acho também. E eu acho que é interessante, porque nesse processo todo de discutir Brasília não é só o Lúcio, né? O desenho ali não pertence só a ele, né? Existe um projeto, um planejamento urbano, né? Existe a Terra Cap, existe a Nova Cap, existe todas essas agências que gerenciam a cidade. E a gente coloca, às vezes a gente coloca... Por esses conflitos, né? Atravessado por esses conflitos, como qualquer cidade, né? Exatamente, mas a gente coloca, às vezes, tudo na conta do arquiteto, né? Do Lúcio, assim, né? E não é isso, né? A gente está falando de... Ele mesmo expõe isso várias vezes, do conflito que é, né? Lidar com essas questões, né? E as modificações que tiveram no projeto, que foram modificações que algumas ele aprovou, outras ele teve que aceitar, são modificações que eram de um âmbito comercial, de um âmbito governamental, de um âmbito, né? Outras coisas, que não envolvia só a utopia urbanística, né? Então, isso tudo eu diria que é também, né? Porque os gregos diziam que a cidade é um organismo, né? Que tem uma vida própria, né? E que o corpo dela também se modifica com as interações que ela vai sofrendo. O Lúcio tinha plena consciência disso e deixou espaço, né, para que isso aconteça na cidade. Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, o conflito que a gente tem, eu acho, entre o Sudoeste e o Noroeste, né? São bairros que estavam ali, né, disponíveis para ser feito. Inclusive, o plano piloto tem um déficit de moradia absurdo,
que deveria estar sendo... A gente não deveria estar contra bairro nenhum, sabe? Um bairro novo dentro do plano piloto é realmente a gente está multiplicando, né, a capacidade da cidade e colocando, né, pessoas mais para morar ali, né, e para manter isso tudo mais viável também, porque o plano piloto é caríssimo nesse índice que a gente tem hoje de populacional. E, no entanto, só que a Terra Cap vende terrenos caríssimos, né? Então é só o Paulo Otávio mesmo que vai construir e vender para a classe média, né? Alta, né? E aí isso tudo transforma como se a discussão toda de Brasília se resumisse a essa grande merda que é a falta de multiplicidade, né? De classes. A questão não é a ocupação do espaço, né? A questão não é a ocupação do espaço, é quem ocupa, né? Exatamente. Ou seja, se a gente pudesse evitar que quem fizesse os próximos bairros não fosse o que fez Águas Claras, já... Então é tipo isso, o problema não é a cidade, o problema é quem faz essa cidade. E daí a gente já teve a discussão sobre Águas Claras, né? Que eu defendi Águas Claras. No sentido da densidade populacional. Não, né? a densidade não é o problema, né? Mas existem projetos e projetos para pensar a ocupação com densidade. Aquele não é bom. Ocupar e com densidade pode ser bom. Aquele me parece muito ruim, né? Por várias questões, inclusive por não ter multiplicidade de classe, né? Águas Claras, a gente fala ali, a gente tem um meme, cara, que virou figurinha no WhatsApp, que é maravilhoso, que é o perfil Águas Claras, né? Que é um prédio alto, um carro, e, sei lá, Smart Fit, algumas coisas assim, desse sentido. E a gente olha e fala assim, cara, esse modelo é um modelo de uma classe social única, né? Esse é o problema de Águas Claras, né? O problema de Águas Claras não é porque é feio, não é porque os prédios são feios só, né? A gente está falando de um bairro que é único, né? Que as interações são poucas, né? Nesse sentido, né? O problema nunca é a cidade, o problema é nós, né? É quem está na cidade. Que faz... Incrível isso, né? Constatar isso é incrível. O problema da cidade não é a cidade, né? O problema somos nós, né? Exatamente. E daí eu acho que tem tudo a ver com o teu percurso. Chegar ao Lúcio Costa agora, porque eu acho que ele é justamente dos teóricos da arquitetura brasileira, paradoxalmente, né? Exatamente aquele que permite pensar Brasília, inclusive Brasília, ou pensar a cidade com um tanto de liberdade, né? De ocupação e de intervenção, que também é isso, a cidade não vai acabar semana que vem, nem mês que vem, né? Ela vai durar mais 100 anos, mais 200 anos. Sei lá, talvez tudo isso que a gente está falando talvez seja destruído daqui a 50 anos e não tenha isso que é um problema agora, né? Que, na verdade, corresponde a um estado um estado que é a cidade. O que a gente tem é essa gente ruim, né? Que pensa a cidade assim, que quer ter os apartamentos assim, que quer ir na Smart Fit e tal. Então, né? Tá em disputa, a gente tem que disputar. O foda é que eles sempre ganham porque eles estão com grana, né? Têm a política na mão. Enfim, mas a cidade... Tem o Trump do lado deles. Mas o Paulo Mendes insiste muito sobre isso, né? Sobre a cidade, quando ele fala assim, que o legal de estar na cidade é que você pode ir para a rua e você tem que se confrontar com o mendigo, né? Você vai passar e vai ver ele assim, para compreender que a cidade é também um espaço de desigualdade, né? E que a gente não quer que esse espaço exista, então a gente tem que se confrontar e se colocar na luta para que essa desigualdade diminua, mas ela é o espaço dessas contradições, desses... Exatamente. Né? Não são os limites do arquiteto só, é os limites do país, né? É os limites da nossa política, os limites da nossa economia, os limites, né, de certo atraso na nossa cultura que prefere manter aquilo ali. Mas o bom, né, entre aspas aqui, de estar na cidade é que o mendigo está ali e ele vai fazer eu pensar sobre o que significa ter isso dentro da cidade. Eu acho que isso é importante. Então, o Paulo é dos melhores alunos dessa escola, né? De perceber de que a cidade é o lugar da realização dos nossos desejos. E, portanto, ela se modifica e vai se modificar. Que Paulo? Que eu não entendi.
Paulo Mendes da Rocha. Ah, tá. Tipo, esqueci. Paulinho. Paulinho. Que Paulo o quê? Paulinho. Que Paulo? Né? Então, assim, eu acho que ele também pensa muito bem isso, de que, como eu falei, a cidade é o espaço da realização dos nossos desejos. Portanto, a gente vai transformá-lo para atender às nossas necessidades. Se nesse momento as necessidades são horríveis, né? A cidade vai mimetizar isso, vai construir coisas assim, vai fazer. Então, é um espaço de disputa em que a gente tem que colocar também e expandir o nosso desejo de ter uma cidade melhor, com menos desigualdade, com isso, com aquilo. Então, assim, é a nossa parte, né, daqui para frente na construção da cidade. Sim, eu acho que o Lúcio é generoso de ter pensado uma cidade que também permite isso, apesar de tudo, né? Apesar das forças nefastas, contrárias, etc. Né? A gente está aí. Exatamente. Isso é incrível. Nossa, a gente tem muita coisa ainda. E é incrível, né? Porque eu acho que a Cal, por exemplo, o Decorators, eles estão no campo assim, no epicentro, né? Do terremoto, assim, sabe? Da coisa toda, né? Rolando. Porque eu vejo isso muito, assim, né? Como que os artistas, né, estão modificando essas paisagens, né, discutindo a cidade, discutindo o espaço, discutindo, né, as questões mesmo de como a gente vive, os nossos desejos e tudo isso, né, e isso é uma coisa que eu acho intenso, né, e que são simbioses mesmo, né, essas camadas que vão se misturando, né, nessa camada, assim, que vai colocando... Diga. Quando eu entrei, eu vi que você e a Gisele estavam falando sobre o que você está lendo sobre o Brasil, porque eu acho que isso é importante também falar. Assim, porque ir para Portugal para redescobrir o Brasil, né, para voltar para o Brasil, para voltar sobre textos, e assim, esse momento da pandemia também, ou mais do que isso, né, o golpe e a ascensão aí do Bolsonaro ao poder, etc. Ou seja, desse Brasil que também existe, né, mas que não é o melhor Brasil, não é o Brasil que deve ser incentivado, não é o Brasil que, né, que a gente sonha, que a gente deseja. Eu acho que também você começou o doutorado num momento em que, de repente, todo mundo percebeu a emergência da gente também se redescobrir, se repensar, e repensar, inclusive, esse lado nefasto, que também é nosso, que também está conosco, exatamente, né? Exatamente. A nossa sombra, né? Digamos assim. O Bolsonaro é brasileiro, né? É isso mesmo, é o irmão da pátria, né? Então é incrível isso mesmo, né? Isso a gente não pode negar esse processo. Eu na verdade, assim, como eu passei esse último ano muito envolvida com com esse delineamento e essa, assim, determinar o que era a minha investigação, né? E aqui a gente qualifica com 1 ano, então é muito intenso esse processo de fazer essa definição do tema muito certo e corretamente, né? Então eu me envolvi em várias leituras mais, né? Mas em termos de Brasil, por exemplo, várias coisas que eu percebi foi essas leituras, primeiro a do próprio Lúcio Costa, né? Porque ele tem realmente uma produção que não é só do livro, né? Ele vai discutir no âmbito do patrimônio, né? Da tradição e da arquitetura, e ele faz os projetos de arquitetura ao mesmo tempo, então isso tudo já é um material muito, muito grande, muito intenso. O Alex me colocou, a gente teve uma conversa um dia e ele me colocou uma série de autores para eu buscar, né? E um deles que eu entrei, que eu achei que foi um dos mais incríveis, foi o Darcy, né? Nesse sentido, que foi assim, porque realmente foi assim, realmente a gente encontrar com esse Brasil problemático, né? Que com essa identidade, que é uma identidade estranha mesmo, né? Que ela vem assim de uma mistura que não é suave, né? Não violenta, né? Uma história extremamente violenta, exatamente, extremamente violenta, extremamente baseada em violências de todas as naturezas, né? Raciais, de gênero, sexuais, né? O Darcy, eu fiquei chocada ele narrando assim que
as pessoas tinham, exportava-se os negros, né? Importava-se, né? Os negros, trazia, e junto vinham as mulheres, vinham algumas crianças, vinha junto, né? É isso, né? Eu nem consegui entender isso do jeito que ele relata, de uma coisa tão incrível, né? E ele vai falando, e nessa casa onde comprava-se uma escrava, tinha uma escrava, tinha uma menininha, escravinha também, né? Ali, filha, essa menininha, o cara também, sabe? O dono, sabe? Usava também, né? Umas coisas assim que você vai se chocando, né? Com o nível de naturalidade dessas violências todas, né? E se a gente for ver as nossas dinâmicas sociais, elas estão todas relacionadas com essa prática, porque essa prática aconteceu não faz muito tempo, né? Então, o Darcy, eu acho que foi uma descoberta mesmo, né? Uma coisa incrível, assim. E junto com isso, eu acho que num campo mais poético, assim, ler o Guimarães Rosa também é incrível, né? Porque aí também vem toda uma questão narrativa, né? Uma questão de como você percebe, né? As palavras, né? A construção das palavras. Isso tem tudo a ver com o que é morar em Portugal, né? De você... Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso, mas tem uma coisa muito interessante no Guimarães, que na verdade é a tese do Willy Bolle, né? Que é o professor do Departamento de Letras lá da USP, que ele tenta entender o Guimarães Rosa dentro dessa, principalmente o Grande Sertão Veredas, dentro dessa grande marcha de interpretação do país, de autocompreensão, né? De uma série de intelectuais. E daí é muito interessante que o Willy Bolle, a tese dele é que o Grande Sertão Veredas é a parte que falta, já que a gente está aqui numa conversa, dessa grande conversa que é a conversa sobre o Brasil. Ele fala assim, o que a gente tinha era a visão, por exemplo, do Euclides da Cunha, né? Que é incrível e monumental, mas você pega lá os Sertões, até do ponto de vista narrativo, né? Que ele começa com essa leitura em uma grande panorâmica, né? Como se tivesse um drone, né? Chegando no Brasil, e daí vê as praias, e daí depois você vê as grandes montanhas escarpadas até chegar ao Planalto Central do Brasil, essa chegada ao sertão. Mas é de uma grande visão de cima até focar na grande favela, né? De Canudos, e daí ele começa a descrever o Canudos, mas ele descreve o Canudos do ponto de vista da classe dominante. Ele, como jornalista positivista, né, com a visão científica, e daí, portanto, toda essa elaboração na descrição geográfica, né? Enfim, né? Da história geológica do Brasil, para descrever tudo aquilo, para chegar nessa grande favela. Então, assim, e a outra voz, essa voz da favela, desse bando de estrupiado que estava ali, lutando por um outro Brasil, que não é esse Brasil que querem enfiar a goela abaixo, né, da República, o Brasil progressista, né, que vai se modernizar e vai acabar com todo atraso, matar todos esses índios, né? Essa sub-raça, ele diz muito em vários momentos isso, essa sub-raça, né? E daí ele chega a usar esses jagunços, né? E que ele usa, emprega mal, ou seja, como preconceito, eles não eram jagunços, né? Eles eram, você pode dizer, fanáticos religiosos, mas não eram jagunços. Jagunço é um lugar social muito bem determinado, que é aquele que está a serviço da classe dominante, né? Para açoitar as classes dominadas, né? O capitão do mato, etc. Não são aqueles lá não são jagunços. E daí o Willy Bolle diz, o Guimarães, ele dá a voz ao Riobaldo, ao jagunço, né? Ou seja, a esses estrupiados, a essa gente, a essa sub-raça, a essa gente atrasada, que não é científico, mas que é o Brasil. E daí é a história dessa conversa, é como se ele estivesse reatando essa conversa sobre o Brasil, que é interrompida, que só tinha a voz de um, que é a voz da classe dominante. Então agora você tem a outra voz. E daí você tem a história dessa violência, né? A história do Riobaldo e daí é por isso que é só o Riobaldo que fala. A linguagem... Mas é mesmo? É só ele que fala? É só ele, a história toda é ele contando a história.
Ele conta a história. Caramba, velho, às vezes eu tenho certeza que tem outras galeras. Não, tem outras porque ele coloca, ele traz né? Ele traz através da memória, Do mas imaginário. na primeira página ele já diz assim, ó, eu vou contar para você, doutor, né? Que ele está falando com um doutor. O doutor antes é o Euclides da Cunha, é ele que fala sobre o Brasil, desse Brasil que precisa desaparecer. E agora o Riobaldo fala assim, ó, não sei muita coisa não, mas eu sei de umas coisas aqui que eu vou te contar. E daí o doutor ouve ele até o final, ele conta toda a história, né? Eu acho essa tese do Willy incrível, você tem que ler esse livro. Chama E é muito interessante, né? Porque eu entrei no dicionário várias vezes lendo né? Que tem uma questão mesmo da língua, né? Ali presente, que assim, Sim, claro. você vai encontrar coisas do português que você assim, não sabe, coisas que não tem no dicionário, né? Então, o importante é isso, que é um contraponto à linguagem do Euclides, que é a linguagem científica, jornalista, correta, precisa, objetiva, né? E a linguagem do Riobaldo é completamente entrecortada, interrompida, fragmentada, né? É essa outra personagem da história do Brasil que foi calada, que agora está falando, e fala muito, né? Tem muito para contar. E daí ele conta, o que ele conta? Ele conta a história dessa grande violência que é a história do Brasil. Acho que você tem que ler esse livro, que é grandesertão.com.br. Caramba, ótimo. .com.br? Não, .br. grandesertão.br. Quero também, então. Já está na minha lista. É interessante, porque eu acho que né, para a gente não fazer uma história do Brasil que seja uma história épica, né? Porque não é uma história épica, é uma história trágica, né? É uma história de muita violência, né? Tá sendo, né? É um genocídio, né? A nossa história é a história de um grande genocídio que está durando 500 anos, né? E a arquitetura, ela tenta dar uma resposta para isso. Acho que o Lúcio é muito atento, né? Quando a gente fala de Brasília como utopia, é uma utopia que tenta dar conta naquilo que é possível de tentar dar uma resposta para essa história de desigualdade, de violência, que dá errado, exatamente porque essa história de violência é tão forte que ela, inclusive, esmaga as utopias, esmaga os nossos sonhos felizes de cidade, né? Exatamente, né? com certeza. E transforma isso em lugares horríveis. Então, acho que você tem um doutorado lindo pela frente. É lindo para quem está fora, muito lindo, né? Para quem está dentro é tipo terror. Mas eu reconheço, ele é muito lindo mesmo. Eu estou muito feliz, na verdade, com isso tudo. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa agora que é sobre a questão da autonomia, que é a relação da autonomia disciplinar da arquitetura, que é a hora que a arquitetura se reconhece autônoma, né? Para mim está sendo muito importante, porque eu consigo compreender por que a arquitetura na UNB não funciona mais dentro do IDA, e por que há essa... Você não vai falar aqui de arte dentro da arquitetura, sabe? Isso para mim está cada vez mais claro também, por que isso está acontecendo. E é uma pesquisa para mim que eu estou fazendo, que eu estou achando incrível, que é essa discussão da arquitetura como a criação da sua própria realidade, né? Então, essa autonomia disciplinar é isso, né? Que a arte já tem, né? Que outras áreas de conhecimento também já tem, e que a arquitetura adquiriu isso assim, vem de um processo, né? Desde ali do começo do Renascimento, aí vem toda a discussão do Kaufmann e de todo mundo que vai colocar essa distinção, né? A arquitetura se tornando autônoma, né? Então, eu estou querendo vincular isso à questão mesmo da autonomia da arquitetura moderna brasileira, assim, né? Da arquitetura brasileira especificamente, né? Que é tratar isso nesse âmbito, assim. O problema da faculdade de arquitetura é que ela é muito pragmática. Ela precisa atender os interesses do mercado, formar gente que vai fazer reforma de cozinha, né? E não formar essa gente que fica aqui falando essas bobagens, né? Não, mas eu acho que a pessoa da reforma da cozinha até pequena, né? Mas assim, é porque eu acho que a disciplina ela tem uma complexidade e ela tem uma parte técnica e ela também está num universo que é muito grande, né? E às vezes isso tudo se sobrepõe mesmo, sabe? E chega um momento que a gente não está mesmo tratando de outras coisas. A gente está ali num... né? Que esse campo, por exemplo, que essa arte, ela se torna um pouco
dissolvida nisso tudo, né? E quase... É um caminho que a universidade digamos assim, percorre já há algum tempo, que é esse de ser muito pragmático, de ser uma formação para resolver problemas. Só que né, esse cientificismo todo, esse tecnicismo todo, esquece que para resolver problemas, o mais importante, às vezes, não é claro, o conhecimento técnico é muito importante, mas se você não tem imaginação, o conhecimento técnico não serve para nada, né? Uhum. Ele vai fazer coisas equivocadas, etc. Então, às vezes, o que eu acho que falta na formação é exatamente ter uma parte de incentivo para a imaginação, né? Para esses contatos que, como você bem falou, assim, você jamais imaginaria que você faria esse percurso tão longo para chegar justamente no Lúcio Costa. Exatamente. Né? Então, esse se perder, né, do coisa, eu acho que a universidade deveria proporcionar também que na formação do arquiteto ele tivesse esse espaço que o Lúcio preserva, né, para a cidade, na formação também, que é esse espaço de liberdade, esse espaço de errância, né? Esse espaço de flané que, no final das contas, é isso que vai te dar as melhores soluções quando você precisar colocar a técnica em favor, né, de um problema. Né? Sim. Não é só a matemática, não é só o cálculo, né? O bom conhecimento dos materiais que vai fazer você fazer boa arquitetura, porque afinal de contas você está fazendo arquitetura para as pessoas, né? Que tem vidas, que tem amores, que tem desejos, que tem Exatamente. frustrações, né? É uma coisa que eu percebo, essa relação, por exemplo, daqui de Portugal e Brasil, é que aqui em Portugal eles criaram o SAAL, né? Que foi um programa mesmo de habitação que envolveu boa parte assim e é um programa assim pós 1974, né? Já depois da revolução deles, né? E tudo e que é onde o protagonismo dessa habitação são os arquitetos, assim, sabe? E eu fico vendo assim o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, o protagonismo não é da arquitetura, né? A gente está discutindo habitação e parece que os arquitetos sabem muito pouco sobre o programa, participaram muito pouco, né? E os que participaram também não estão, né, assim, compartilhando dessa experiência. E eu acho que isso é um problema. E não é um problema do Minha Casa Minha Vida, do programa em si, porque estava aberto, né? Eu acho que o problema é da própria arquitetura. Os arquitetos não se envolveram. Eles olharam isso como programa social e tchau. E não fizeram a parte deles de estar ali pegando a parte que lhe cabia do bolo, né? Então, eu acho que isso tudo é muito... E eu acho que isso tudo é muito disciplinar, assim, né? E eu acho que a universidade, ela tem que fazer isso, né? Ela tem que implodir a cabeça das pessoas para que elas possam ir para diversos lugares, né? Para diversos caminhos diferentes, né? O arquiteto, ele tem que estar sensível a não só o habitat, o espaço, mas sensível à guerrilha, né? As questões subjetivas, né? E outras coisas, né? E eu acho mesmo que nesse âmbito a gente precisa de uma reforma urgente, assim, do ensino, assim, né? Que eu acho que também está acontecendo, né? Você vê, assim, várias faculdades de arquitetura fazendo essa reforma, né? Mas é uma reforma constante e necessária, porque senão a disciplina se torna exatamente tecnicista e a favor de uma coisa que também já não cabe mais a subjetividade, né? Eu não sei se era o Flávio Império que dizia, eu tenho um amigo que fez arquitetura na FAO nos anos 70, foi aluno, acho que era do Flávio Império, que quando chegavam os trabalhos, né, aquelas coisas horríveis, caretinhas, né, ele conta de um colega dele, um aluno, que apresentou para o Flávio Império, assim, era um projeto, não sei se era, sei lá, uma casa, alguma coisa e tal, e o menino entregou, assim, um negócio horrível, né, e daí aí ele mandou o menino caminhar, assim, na sala, né, aí ele falou assim, é isso, você não rebola, solta o cu, né, assim, um pouco, já que a gente tá na Decu aqui, né. Decoreto pode. Que é isso, né, as pessoas, você tá pensando uma casa para quem, né? Então, assim, né, para fazer esse negócio horrível, você tem que pensar para quem que você está fazendo, para quem que vai viver ali, para, né, quem é essa pessoa que, né? Enfim, tem que ter uma abertura muito maior que os conhecimentos técnicos não dão conta para
dar uma boa solução para a arquitetura, não só essa privada, mas para a cidade, né? Então, é uma lástima que sejam pessoas que estão pensando na cidade, são pessoas que não, parece que não vão para a cidade, não vivem a cidade, né? E, portanto, claro que vão fazer coisas horríveis, né? Elas pensam em soluções muito técnicas, mas não pensam exatamente que existem vidas ali, né? E você precisa conhecer essas vidas. Então, eu acho que você está fazendo um caminho maravilhoso, que é isso, é conhecer o Brasil, né? Que é isso, ou seja, conhecer as nossas contradições para saber quem é essa gente que vai ocupar esse território, essa casa, esse hospital, esse aeroporto, né? Essa rua, né? Esse bairro, Exatamente. né? Então, sem Não, e isso, perceber, inclusive, que existe as maiorias que hoje se mantêm no campo das minorias, né? Elas são a prática mesmo, né? Então, é uma coisa incrível, né? Assim, de perceber a gente está respondendo disciplinarmente para quem, né? Qual tipo de pessoa, né? E aí a gente começa a tratar a mesma coisa de um outro espaço, né? De uma outra questão, né? E aí a gente vai estudar as práticas de outros espaços, né, não formais, vamos dizer assim, né, governamentais, não governamentais, e as pessoas estão desenvolvendo coisas incríveis, né? Então, realmente é lindo, né? É lindo. tem um E livro eu... um filme o Fahrenheit, de quem que é? Ah, é... O filme da queima dos livros, é esse? Isso, Não. que eu acho, a história ali é muito interessante, né? Porque os bombeiros, ao invés de apagar o fogo, eles queimam os livros, né? E tem aquelas pessoas que se dão a tarefa de decorar os livros para que os livros não desapareçam, né? A gente está vivendo um momento no Brasil que eles estão destruindo tudo. Eles querem que a gente esqueça o que é o Brasil. E eu acho que a maior tarefa que a gente pode ter é de realmente estudar o Brasil para que o Brasil não seja esquecido, né? Porque tem um outro Brasil aí, né? Que eles estão querendo cancelar na universidade, cancelar nas artes, cancelar no discurso, no debate. Quando eles não querem dar o prêmio para o Chico Buarque, né? Quando eles não querem fazer isso, eles estão querendo apagar, como aqueles bombeiros que querem queimar os livros. E eu acho que a tarefa da nossa geração é essa, é de estudar o Brasil para manter essa memória para as próximas gerações, assim, não, né? Manter o debate, né? Manter o debate. Exatamente.